E como tratar essa informação é a grande diferença do negócio, né? Então, só para complementar a história, tranquilo. Aqui é um foi assim que Sim. nasceu a história da Information Brasil, Aí que é virou legal. Information Pô, e você vê Planet, como né? que são as coisas, né? A agência, hoje, você olha para Information Planet global, mas nós temos uma ideia, tipo, de um transfer, que começou com um transfer, né? Exatamente. Uma van velha que o cara pegou, empreendedor, né? O Maurício é sensacional. A CNN que se cuide, né? Nós estamos começando aí com a vanzinha velha bem arrumada. É. Mas já a gente chega lá. Xande, aí fazendo um link com essa questão, e a gente tá falando muito e batendo nessa tecla, a gente tem aqui um cara que foi em 2010, um outro que foi em 2018, 17. E aí, o que você identificou da mudança do perfil desse estudante? Então, a gente está falando estudante de 2004, 2010, 2014, hoje a molecada do 2023. Na verdade, eu vou te dizer, eu sei que não é só molecada, isso já se expandiu um pouquinho mais, mas imagina que em 2014 o intercâmbio era um nicho de recém-formados no ensino médio, quando, quiçá, o cara formando de faculdade. O que você vem notando nessa mudança de perfil dos estudantes? Eu comecei dizendo para vocês que eu jamais imaginei que eu iria um dia mexer com educação, né? Não era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, nunca foi um planejamento mexer com educação. E depois que eu fui picado pelo bichinho, eu comecei a me aprofundar muito, tanto no conceito de educação, e que ele naturalmente te leva para um conceito comportamental, né? E não por acaso eu casei com uma mulher que ela vem do mundo de educação, e hoje ela é uma doutora na área de comportamento humano, né? Ela tem uma tese de doutorado na Universidade da Flórida, que fala sobre o comportamento humano. E até a tese de doutorado, como eu patrocinei o doutorado, eu falei, então você faz um livro, né? Você escreve um livro. Né, Gu? Ela é escritora. Não, o Léo tá com o livro, né? Ela é escritora e a tese do doutorado dela foi um livro falando da importância do intercâmbio para o jovem brasileiro. E nesse livro, e obviamente a gente estudou muito junto isso, e é uma coisa que hoje eu enxergo isso com muita clareza, né? Eu costumo dizer que a decisão do intercâmbio, ela sempre tem um gatilho emocional por trás, né? E esse gatilho emocional, ele pode ser por várias situações, né? Ou por um término de um namoro, ou por um término de uma universidade, ou por um ciclo que vai começar, mas ainda não começou, acabou o ensino médio e agora vai entrar na faculdade, eu vou tirar um ano sabático, ou uma saída de um emprego, ou até, às vezes, uma vontade de mudar a vida, de conhecer as coisas novas, mas sempre tem um gatilho emocional por trás, né? E o que eu sinto que muda muito na evolução da geração é que cada vez mais as pessoas estão mais bem informadas, né? Ou pelo menos têm mais acesso à informação, né? Então as pessoas começaram a identificar o que são esses gatilhos e quais são efetivamente os seus planejamentos. Antigamente não, antigamente as pessoas se pautavam muito no lifestyle. Cara, eu quero morar na Gold Coast, por quê? Porque eu pego onda, porque Gold Coast é legal, porque é um país onde eu vou viver tranquilo, né? Então eu acho assim, os estudantes de 2004, ele era um cara que ele queria aprender inglês, que naquela época era um grande diferencial. Ele era um cara que queria atribuir isso a um lifestyle legal. E ele é um cara que queria levar uma vida mais tranquila que a gente leva aqui no Brasil. Que é aquela coisa de você falar, pô, cara, não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. E lá não, lá você vai trabalhar, você vai estudar e vai ter uma vidinha mais tranquilinha nesse sentido, né? Hoje não, cara. Hoje eu vejo que tem alguns gatilhos emocionais, mas tem uma conscientização dos estudantes muito legal. Ontem mesmo eu estava atendendo o filho de um amigo meu. Ele é um avião, moleque. O moleque tá aplicando para uma universidade americana, para a parte de ciência da computação. O moleque desenvolveu inteligência artificial num evento no Texas. O moleque é um avião, cara, é um avião. E a gente estava discutindo isso. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu quero fazer uma faculdade fora. Para você ter ideia, é nível Harvard esse moleque. E ele falou, eu quero fazer uma faculdade fora, mas eu não tenho a intenção de morar fora. De viver depois da faculdade, eu quero voltar para o Brasil e aplicar o meu conhecimento no Brasil. Então eu vejo, cara, que a geração de hoje, ela é realmente uma geração que a gente chama de o estudante genuíno, né? Ele quer ir, ele quer se desenvolver, ele quer ter a experiência, ele quer aprender o inglês, ou ele quer fazer um curso técnico, ele quer dar um improve no currículo dele, mas muitos têm a intenção de voltar. Outros têm a intenção de ficar lá. A diferença é que eles têm isso muito claro na cabeça. A evolução que esses estudantes tiveram ao longo desse tempo todo é uma conscientização e um planejamento prévio cada vez mais acurado, né? O brasileiro nunca foi muito de se planejar. Hoje a gente tem estudante que o cara está planejando, comprando hoje para embarcar em 2025, tamanho o planejamento dele, né? E com muita segurança.
O que é diferente de um cara lá em 2004 que ele falava, cara, quero embarcar que nem você, meu. Acabou aqui, eu vou embora. Entendeu? Então, essa evolução é muito legal. É um grande desafio pra gente lidar com isso, porque, por outro lado, o acesso à informação ele causa uma expectativa e uma ansiedade muito grande do lado dos estudantes, e muitas vezes é difícil de conter. Desinformação também, né? A desinformação, né? Porque é aquela coisa, o brasileiro tem a mania de ele chega num lugar, fica 2 meses, ele já acha que ele é local do lugar e pronto, ele pode falar tudo do lugar, né? Então, muitas pessoas se baseiam num amigo que está lá e que não tem tanta informação assim e acaba tomando decisão naquilo que o amigo está falando, sem pesquisar demais, e isso acaba gerando essa desinformação. Então, a desinformação versus a ansiedade do estudante, muitas vezes é uma barreira para a gente muito grande de lidar com isso, porque o estudante, às vezes, ele não entende que as coisas têm o tempo certo para acontecer, né? Visto um processo de visto. Sim. Né? Quando você aplica um visto, ele pode acontecer de sair em 2 dias, quando ele pode demorar 3 meses para sair. E a gente não tem autonomia sobre isso, né? Porque eu dependo da embaixada para liberar o visto, fazer análise de documentação e etc e tal. Então, o desafio muda. Tá certo? A gente vai... E é onde a gente também aprende a lidar com essa geração, né? E muitas vezes é legal porque a gente tem essa troca com as escolas, com os donos das escolas. Eu, principalmente, eu viajo bastante para ter essa troca com os donos das escolas, para ver se a sensação deles é a mesma, qual é o comportamento do nosso estudante do lado de lá, para a gente melhorar o nosso atendimento do lado de cá e tentar baixar e conter essa expectativa dos estudantes, que a ansiedade fica... ali, né? Então eu acho que a grande diferença é essa, mas é uma evolução, sem dúvida. Sim. Então, Xande, uma coisa que você comentou é desinformação. Então, assim, até vamos dizer assim que é um pouco o objetivo do nosso canal, né? É porque a gente trabalha fazendo atendimento diário, então às vezes chega estudante, né, com um plano de fazer um intercâmbio, mas pô, esse cara chega com a informação totalmente errada. E a gente fica assim, pô, velho, onde será que esse pessoal tá pegando informação? E aí surgiu essa ideia, né? Pô, a gente manja tanto sobre intercâmbio. Tem tanta gente pegando informações erradas por aí, né? Pô, vamos começar, né? A gente divulgar a informação correta, né? Lógico. Informações precisas. Esses dias um estudante veio falar para mim sobre entrevista na Austrália. Eu falei, pô, mas entrevista é Estados Unidos. Entrevista pro visto. Pro visto. Tem gente que ainda Não, ele tem falou essa- assim, pô, eu fiquei sabendo que em alguns casos eles fazem entrevista com estudante também. Eu falei, não, velho, isso daí é Estados Unidos. É Esse aí pegou Austrália. informação no grupo do Facebook, né? Provavelmente. Não, e pior, foi com alguma agência que ele tava conversando, que é especialista nos Estados Unidos, e tava começando a vender a Austrália. É. Então não é pior, é melhor, porque na hora que ele falou isso pra ele, você falou a informação e mostrou que seu rostinho tá no podcast, dificilmente você vai perder esse cara. Eu entendeu? digo pior por ser uma agência, né? É Sim. triste saber que as pessoas não se preocupam em passar a informação certa, né? Em chegar e sim, na dúvida, falar qualquer coisa Sim. e prejudicar, né, o estudante, né? No fim das contas, quem prejudica é o estudante. Você sabe, cara, que tem e aí de novo, né? Por isso que a gente fala que o nosso produto é informação, né? A gente vive uma era onde a informação ela é uma coisa perecível. Agora é uma, daqui uma hora ela pode ser outra, né? Por quê? Porque, pô, agora a gente tem uma condição que está acontecendo aqui. Vamos voltar lá no 11 de setembro. Você imagina, um dia antes de estourar o 11 de setembro nos Estados Unidos, o mundo era um. No dia seguinte, o mundo era outro, né? Os aeroportos se fecharam, o mundo se virou contra algumas culturas. Então, o fato da informação ser perecível, as pessoas não levam isso de forma séria, de tal forma que, pô, eu tenho hoje uma relação com a embaixada, com o governo da Austrália e etc e tal, que muitas vezes o próprio governo da Austrália tem uma informação que ele fala para mim, Alexandre, eu não posso soltar essa informação até que ela se torne oficial. Ou seja, eu preciso que o governo me diga é uma informação oficial para liberar para a gente. E muitas vezes a gente tem essa informação na mão, mas eu não posso soltar para o estudante porque eu não sei se ela vai ser verdadeira e se ela vai se concretizar. Né? Então você imagina como é que funciona esses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, onde o cara não tem acesso aos órgãos do governo, à embaixada, ou o acesso que nós temos, e o cara fala uma bobagem qualquer. Isso desestrutura o planejamento de qualquer um. Né? Seja pelo visto, seja pelo momento de compra que ele está tendo, seja pelo curso que ele está comprando. Então, é muito delicada essa questão da informação. Eu acho que hoje a gente vive uma era onde as mídias, os canais aí de comunicação, eles estão muito mais preocupados com as fake news do que com as informações. Por quê? Porque a desinformação é muito maior do que a informação verdadeira. Né? Então, o cuidado que a gente tem que lidar com a informação hoje e a competência que a gente tem que ter de trazer a informação certa, no tempo certo, da forma certa,
da maneira correta, é um desafio enorme. Bom saber que a gente está bem alinhado, porque a inspiração e o primeiro passo de fazer esse podcast é isso, é trazer informação com qualidade. Até falo isso sempre nas nossas aberturas, que para poder inspirar alguém a fazer um intercâmbio e com qualidade, a gente tem que trazer a informação correta. Você notou muito a mudança de 2004 para cá na faixa etária dos intercambistas? Sim. Hoje a gente já tem mais procura por pessoas que já... Enfim, eu costumo falar até em atendimento, quando aparece alguém que tem mais de 40, nada contra a gente, mas assim, pessoas que têm uma certa experiência, eu costumo falar assim, você já cumpriu a sua missão com seus filhos, formou todo mundo, é isso? Agora quer tirar o tempo perdido, ou, pô, não tive oportunidade porque meus pais não tinham condição. Como é que a agência, como é que a Information Planet vê essa mudança de faixa etária? Como é que a Information Planet está preparada para isso, Chad? Cara, você sabe que eu tive um grande baque em 2018, quando duas senhoras de 73 anos de idade compraram um curso no Havaí com aula de surf. Legal. E aquilo, cara, eu fiquei maluco com aquilo, eu quis conhecê-las porque falei, não é possível, cara. E, pô, até hoje eu tenho foto com elas mandaram fotos delas lá, elas ficaram 6 meses no Havaí fazendo aula de surf, né? Então ali eu falei, cara, olha só, é para todo mundo, esse negócio não tem, a geração anterior, a minha geração, a gente tinha muito menos acesso do que a geração atual, tanto em questão de desenvolvimento de língua. Hoje, pô, os caras nascem com um iPad na mão, com um iPhone na mão, com um telefone na mão, e o cara, qualquer coisa que ele vai acessar tem um termo em inglês, né, ou tem uma programação em inglês, ele tem acesso à língua que nós não tínhamos anteriormente, né? Então, a gente fala de geração, mas a geração dos pais também mudou. Né? Mudou a geração das crianças, mas a geração dos pais mudaram. A minha geração de pai é totalmente diferente da geração dos meus pais. Né? Hoje a geração, meus amigos, que somos todos pais, alguns até avós já, tem esse mindset da importância de viver a experiência fora e etc e tal. Então, isso ampliou muito porque hoje tem muita gente da minha idade que o cara chega aos 40, 45, 50 anos de idade, ou o cara tem uma vida estruturada e ele realmente quer viver uma experiência lá fora e ele pode fazer isso, né? Ou o cara se cansou da vida no Brasil e não quer proporcionar isso para os filhos. Ele tem uma consciência absurda sobre isso. Ele fala, cara, eu não quero que meu filho viva o que eu vivi porque eu me frustrei com viver em cidade grande, eu me frustrei com a política, eu me frustrei com a economia, né? E acaba que hoje isso faz com que o intercâmbio seja algo mais democrático, né? A gente tem na Information Planet, a gente tem famílias, cara, que o ano passado... um casal, os dois trabalhavam no laboratório farmacêutico, bons empregos, alto cargo. Os dois largaram o emprego, venderam casa com 3 filhos, 2 cachorros, largaram o emprego, venderam casa e migraram para o Canadá.